E aí, meu nome é Matheus Reis e eu vim dar uma aula sobre funções, certo? Sobre suas lógicas e vou dar uma aplicação também, ok? Eu queria dizer que essa aula vai ser baseada da seguinte forma, certo? Eu vou fazer um paralelo entre funções da matemática e funções da programação, certo? E eu não quero que logo de cara o que eu esteja falando seja correto. Eu espero que vocês tirem suas conclusões depois de eu fazer a separação entre as funções da programação e as funções da matemática, certo? Mas o meu pontapé vai ser justamente nessas igualdades, certo? Então, falando um pouco sobre o que é, ok, as funções, certo? Funções na matemática, a gente pode dizer que é, por exemplo, uma série, certo, de operações que a gente faz com base em um parâmetro, ok? Por exemplo, a função f de x, certo? Ela tem um nome, que é f, é o nome da função f. Eu poderia chamar isso aqui de função afim. É um dos nomes, certo? Porque a função afim tem essa carinha, e é justo as operações que eu vou fazer, certo? E ela vai dar pra gente um valor y, certo? Que a gente usa, por exemplo, para fazer um gráfico, ok? Isso no caso da matemática, certo? A função, ela tem um nome, ela tem uma série de operações, e ela tem um retorno, ok? Digamos, por exemplo, que a gente tem uma questão de matemática, certo? Tem um texto aqui da questão número 1, ok? Ela tem aqui o seu textinho, certo? Aí ela diz, a função é afim f de x igual, por exemplo, 3x mais 4, ok? E assim por diante, certo? Aí logo depois, digamos que ela declarou uma função afim, aqui, certo? O nome de f de x. E logo em seguida, ela fala novamente sobre a função, sendo que colocando aqui um parâmetro 8, por exemplo, certo? Você sabe que f tem essa série de operações, ok? Justamente porque você declarou essa função antes, entendeu? Aqui, a gente vai traçar as principais diferenças entre as funções da programação e as funções da matemática, ok? No caso das funções da matemática, a gente precisa de um nome para nossa função, certo? Do mesmo jeito que a gente precisa dos nomes da função na programação, ok? A gente precisa de uma série de operações na função na matemática, do mesmo jeito que a gente precisa na programação, certo? Nem sempre, ok? Nem sempre, às vezes sim, às vezes não, ela vai dar um retorno, certo? Algum número, algum caractere, alguma coisa, ok? Nem sempre ela vai dar um retorno, ela pode ou não dar um retorno, certo? Essa é uma das diferenças, ok? Outra coisa que a gente precisa diferenciar também é a questão dos parâmetros, certo? A gente pode ou não passar um parâmetro para nossa função, ok? E algo também que é igual é a questão da gente ter que declarar a função no começo, ok? Dito isso, a gente vai para uma aplicação, certo? Vamos passar logo aqui para a aplicação para a gente poder estar citando aqui essas diferenças, ok? A gente pode dar mais de uma aplicação também para poder ficar claro, certo? Digamos que eu declaro uma função, certo? Primeiro ela tem que ter um nome, ok? Bora dizer aqui que o nome da função é calcular peso, certo? Calcular peso, ok? Lembrando que o peso ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ok? No caso, a gente quer passar como parâmetro que a gente vai passar é a massa, certo? A massa, ok? Aqui dentro dessa função, ela vai ter o valor da gravidade, ok? No caso, o valor dessa gravidade, eu vou deixar como padrão 10, certo? Como a gente costuma ver nas questões. E o retorno dela, que eu quero passar, certo? Vai ser, por exemplo, a massa, né? Que é um dos parâmetros aqui. Lembrando que os parâmetros, para a gente poder usar ela dentro da função, é só dizer o nome aqui que a gente começou, certo? Então, se aqui a gente tivesse colocado só mass, se referindo a massa, aqui a gente colocaria só mass. Entendeu? Certo? Vezes a nossa gravidade, ok? Lembrando que vezes na programação é esse asteriscozinho rei, ok? E aqui a gente fecha, certo? Depois do retorno, a nossa função acaba, ok? Para que serve isso, certo? No caso, quando a gente vai querer calcular alguma coisa, a gente vai usar essa função, certo? E essa função vai dar um retorno, ok? Toda vez que der um retorno, a gente precisa salvar isso aqui em alguma variável. Por exemplo, a gente tem a variável aqui, certo? Que vai salvar o cálculo do peso, calcular peso, quando, por exemplo, a nossa massa for 10, ok?
Quando a nossa massa for 10. No caso, isso aqui que a gente passou como um parâmetro vai ser adicionado aqui, certo? Aonde tem massa, agora ele vai entender como 10, porque aqui no nosso código, depois de declarar, a gente chamou ela com 10, certo? Gravidade aqui sempre vai ser 10, sempre vai ser iniciada como 10, ok? E o retorno vai ser essa massa, que é 10, certo? Vezes 10, ok? Ou seja, essa nossa variável aqui vai ser igual a 10 vezes 10, que é igual a 100, ok? Esse aqui é um caso de aplicação, certo? Outro caso de aplicação que a gente pode fazer aqui, certo? No caso, eu vou dar um exemplo de função, um exemplo bem tosco, talvez, na área da programação, mas um exemplo que é válido, certo? Que é, por exemplo, uma função que desliga o PC. Desliga o PC, certo? Desliga PC, ok? No caso, eu não quero passar nenhum parâmetro para ele, eu só quero que ele desligue o PC, ok? Digamos que aqui eu vou jogar algumas linhas de código no terminal do meu PC, ok? Então vai ter várias operações aqui para jogar uma linha de código no meu PC, certo? Mas eu não quero estar escrevendo isso aqui no meio do meu código, por legibilidade, por exemplo. Então vou só chamar essa função, certo? Aqui ela não vai ter nenhum retorno, eu não preciso retornar nada. Eu só quero que ela desligue meu PC. Eu não quero que ela calcule, eu não quero que ela me dê um número, eu não quero que ela me dê um dado. Eu só quero que ela desligue o meu PC. E eu quero que ela desligue no momento que eu chamo essa função, ok? Então aqui, como ele não vai ter parâmetro e não vai ter nem retorno, aqui no meu código eu só vou dizer desliga PC, certo? Eu não vou precisar passar nenhum parâmetro, eu não vou precisar salvar desliga, eu não vou precisar passar esse valor para nenhuma variável, certo? Eu vou só desligar meu PC, ok? Discutindo um pouco sobre a utilidade, certo? Eu posso crer que tem 3 utilidades para você fazer isso, ok? No caso da repetição, certo? Se você for fazer o cálculo de peso, por exemplo, muitas vezes no teu código, e para tu não precisar escrever várias vezes, tu vai declarar uma função lá no começo do teu código. Então sempre que tu precisar calcular, tu vai fazer isso, certo? Por uma questão de repetição. Às vezes também por uma questão de organização, que é o caso desse desliga PC, certo? Você já tem um código muito extenso, ok? Você não quer estar adicionando mais linhas, às vezes para fazer alguma coisa. Então, por questão de legibilidade, você vai fazer só uma função, certo? Que vai declarar lá em cima. Aí você chama depois, que vai facilitar na questão de leitura, porque as funções têm esse intuito de ser, às vezes, mais, como é que se diz? Por legibilidade, código por organização, ok? Você pode fazer o seu código cheio de funções, que vai ser, sim, mais fácil de tratar do seu código, certo? Ainda mais quando ele tiver muitas linhas. Então, é um costume bom, às vezes, você trabalhar com as funções. E também tem o caso das utilidades, certo? Porque, às vezes, você pode ter uma função que vai servir para vários códigos, entendeu? Por exemplo, talvez eu tenha projetos diferentes, mas seja útil eu calcular o peso para 2 projetos diferentes. Então você pode criar uma biblioteca que tem essa função já embutida e você chama essa biblioteca lá no seu código, certo? A biblioteca é algo que vocês vão ver em linguagens como Python, certo? Mas biblioteca é basicamente um conjunto de funções, de métodos, objetos, certo? Eu não quero que vocês pensem tanto nisso. Eu quero que vocês saibam que tem funções ali no Python, por exemplo. Eu quero fazer um projeto de Python, certo? Sendo que já teve uma pessoa que precisou fazer um código, precisou fazer uma função, e você quer usar no seu código. Aí essa função vai estar lá na biblioteca, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Tem uma utilidade, certo? Para mais de um caso. Então, você cria uma função, às vezes, para usar em mais de um código, entendeu? Dito isso, se vocês têm alguma coisa que vocês não entenderam, podem comentar aqui no YouTube, certo? Eu vou estar sempre respondendo um comentário de vocês. Acompanha o nosso Instagram, que ele é cheio de tira-dúvidas. A gente pretende fazer muitos tira-dúvidas, ainda mais se vocês mandarem. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, certo? E tamo próximo. Tamo junto numa próxima, certo? Valeu!